Bem-vindos a esse curso de ecoendoscopia, realizado pela SOBED. Coube a mim falar sobre ecoendoscopia e lesões sólidas pancreáticas, né? Cabe ressaltar que é um tema bastante extenso para falar numa aula de 30 minutos, então a gente vai dar só um panorama geral, né? E aí outras aulas seguirão para complementar, ok? Então vamos lá. Bom, eu dividi didaticamente a aula em 4 pontos, referência ao papel da ecoendoscopia e lesões sólidas de pâncreas. Começa com detecção de lesões, o estadiamento de tumores, a aquisição de tecido e o tratamento. Bom, com relação à detecção, né? É importante que o ecoendoscopista tenha em mente esses diagnósticos diferenciais principais, né? Que cabem em qualquer situação de nódulo pancreático, né? Primeiro vem o adenocarcinoma, em seguida vem os tumores neuroendócrinos, né, a neoplasia pseudopapular sólida, metástases, linfoma, pancreatite autoimune e pancreatite crônica. Daí vem a importância do papel da ecoendoscopia, já que a gente está lidando com doenças muito diferentes, com prognósticos e tratamentos bem diferenciados, né? Então, o papel da ecoendoscopia é bastante grande no que diz respeito à detecção e diagnóstico dessas lesões. Eu destaquei esse estudo aqui recente, né, de um grupo canadense, sobre esse papel, né, e para facilitar aqui o entendimento, né, basicamente a ecoendoscopia entra em todas as fases na proposta desse grupo, né, do diagnóstico ao tratamento, tanto na detecção da lesão, na punção ecoguiada, né, das lesões, que praticamente é proposta para todas as lesões, né, no estadiamento, definindo a ressecabilidade ou não da lesão, né, e o eventual tratamento de complicações, como obstrução biliar, tratamento de dor, e depois virão tratamentos mais experimentais, que eu vou comentar no final. Aqui estão números que já são clássicos na literatura de ecoendoscopia, referentes à acurácia da ecoendoscopia e da superioridade da ecoendoscopia com relação aos outros exames de imagem. Como os senhores podem ver, né, a ecoendoscopia tem uma sensibilidade em torno de 94 nesse estudo que acumulou vários estudos, né, contra 94, sensibilidade da ecoendoscopia, 74 da tomografia, ultrassom transabdominal 67 e a ressonância 79. Existem métodos novos, né, que estão agregando a ecoendoscopia como contraste à elastografia, né, aqui vocês podem ver sensibilidade, especificidade até que bastante altas, né, para o contraste, e para a elastografia a sensibilidade é alta, mas a especificidade não é tão alta assim. Ainda falta definir o papel dessas metodologias novas, né, já que apesar da possível contribuição, né, com sensibilidade, especificidade altas, né, ainda não dispensa, por exemplo, o papel da punção ecoguiada, do estudo da aquisição de tecido, que hoje tem se mostrado bastante forte, bastante robusta na literatura. A gente já vai ver. Bom, no final das contas, então, né, como quem já tem alguma prática na lida desses casos, né, os exames, na verdade, são complementares, não são rivais, né? Então, o fluxo normal é que, diante de um quadro clínico de obstrução biliar, você detecte uma lesão sólida em algum exame de imagem não invasivo, né, e parta para a ecoendoscopia, né, para colher maiores informações, né. O papel da ecoendoscopia vem principalmente, se destaca, né, aliás, em lesões pequenas ou até não visíveis aos outros exames de imagem. A gente consegue, dada aquela sensibilidade
superior, né, você consegue detectar lesões que não foram vistas em exames de imagem, né? E com o auxílio da punção ecoguiada, então você consegue fazer o diagnóstico definitivo. Outro ponto comum, bastante pesquisado na literatura recente, né, é o uso da ecoendoscopia e outros exames de imagem no rastreamento de situações de alto risco para câncer de pâncreas, ou adenocarcinoma de pâncreas, né? Então, aqui esse estudo compilou, né, as síndromes genéticas e o risco relativo de, de câncer de pâncreas, né? E seriam esses os candidatos para um rastreamento, né? Poit-Jeghers, pancreatite hereditária, a síndrome familiar de nevos múltiplos melanoma, síndrome Lynch, Lifraumene, câncer de mama e ovário hereditário, câncer de pâncreas familiar, né? Nesse estudo ainda levanta uma dificuldade ainda para a implementação desses algoritmos, já que, por exemplo, o compilado dos resultados até agora, né, mostraram um número necessário para diagnosticar de 111, né, bastante grande, né, teria que fazer muito exame para conseguir detectar um câncer precoce, uma displasia de alto grau, né, então é um assunto que ainda está aberto. Bom, outro papel importante da ecoendoscopia, né, é o estadiamento. Na verdade, assim, a gente tem visto que esse papel tem sido um pouco mitigado, né? A gente já vai explicar por quê. Bom, o estadiamento, né, tem a ver, principalmente com o inicial do câncer de pâncreas, tem a ver principalmente com a ressecabilidade cirúrgica, né? Que é o tratamento, é a única possibilidade atual de tratamento curativo para o câncer de pâncreas, né? Então, dividindo aqui grosseiramente, sem entrar em detalhes, né? Você tem os tumores ressecáveis, os irressecáveis e os borderline, né, os que estão no meio termo, né, e refere basicamente, essas classificações se refere quanto ao comprometimento vascular de certos vasos que são de acesso regular, né, pelo estudo ecográfico, ecoendoscópico de rotina, né. Então, aqui vocês veem, tem o tronco celíaco, a artéria hepática comum, a artéria mesentérica superior, a veia mesentérica superior, a confluência espleno-mesentérica. Então, que são, para quem está acostumado, né, são estruturas que a gente vê num exame de rotina normal, né. O que pega é que, assim, existem uma dificuldade de padronização de nomenclatura, né, e de critérios diagnósticos, e mesmo entre as sociedades de oncologia, esses critérios, vocês vendo aqui por cima, né, consegue ver uma certa incongruência, né? Então, é, um, é uma dificuldade aí que a gente acaba enfrentando no estadiamento do câncer de pâncreas. No compilado de estudos, né, você vê que a sensibilidade e a especificidade não são grande coisa, né, assim, pela ecoendoscopia, né, assim como quando você agrupa por estadiamento TNM, né, T1, T2, T3, T4, não tem aquela sensibilidade e especificidade maravilhosas, né. Mas, me referindo àquele grupo também, de novo ao grupo canadense, né, que defende a ecoendoscopia sempre, né, nesses casos, né, que eles lembram que o estadiamento pela ecoendoscopia é sempre consistentemente a literatura é superior à tomografia, né. A predição de ressecabilidade vascular também, até então, é superior pela ecoendoscopia. As taxas de achados de achados à ecoendoscopia que tem tomografia negativa, por exemplo, né, a CIT vai de 14 a 47%. Metástases hepáticas com tomografia negativa, 41%, né? E ele reforça com taxas
pancreatectodenectomia em doença benigna de 6 a 8%, né? Justificando aí o papel da ecoendoscopia no diagnóstico, mesmo que seja com punção, já que, assim, a gente tem visto também, naturalmente, um aumento dessas solicitações pelos cirurgiões, oncologistas. Então, aí a gente se remete à aquisição de tecido, né, já que acaba sendo um dos principais papéis que a ecoendoscopia se presta na avaliação de nódulos pancreáticos. Bom, também sem entrar em muitos detalhes, né, assim, a gente pegando aqueles diagnósticos diferenciais principais e procurando as características ecográficas, né, embora haja alguma diferenciação pelo método, na verdade existe muita sobreposição, né. Eu vou mostrar uma série de fotos nossas, de exames nossos, que vão corroborar aqui, né. Então, aqui seria um nódulo de pancreatite crônica. Aqui seria um tumor de Francis, uma neoplasia pseudopapilar sólida. Um adenocarcinoma de pâncreas. Uma metástase de câncer renal. Um tumor neuroendócrino. Então, baseado apenas nas características ecográficas, né, fica difícil você dar o diagnóstico definitivo e favorecer uma condução adequada do caso. Então, a gente tem essa possibilidade de oferecer um diagnóstico definitivo, né, tanto em termos de estudo citológico, né, como mais recentemente a gente tem aumentado a possibilidade de estudos histológicos, né, com o advento aí de metodologias de imunohistoquímica, de análise molecular, a gente tem o futuro próximo, que já está próximo, aliás, né, de poder fazer prognósticos, né, de resposta ao tratamento, de adequação de tratamento, né, e escolher uma linha de tratamento, né, envolvendo quimioterápicos diferentes no futuro próximo. Aqui esse estudo mais atualizado sobre sensibilidade e especificidade da punção ecoguiada, né, em lesões sólidas, vem mostrando que ainda ela se mantém elevada nos anos mais recentes, né, passando de 85% de sensibilidade e especificidade acima de 95%. Bom, temos agora também várias opções, como eu estava comentando, né, de agulhas de punção ecoguiada, desde as agulhas de punção aspirativa fina, né, as tradicionais, né, que a gente tem atualmente uma ampla disponibilidade no mercado, né, com diferentes diâmetros, né, e com o passar do tempo foram surgindo novos desenhos de agulhas em que se propõe uma obtenção de ir além do diagnóstico citológico, né, fazer uma procura por diagnóstico histológico, né, que são essas agulhas aqui, esses desenhos da direita. Mas também é bom lembrar que existem várias técnicas, vários macetes, né, que também foram submetidos a estudo, né, por exemplo, punção com sucção seca, sucção úmida, retirada lenta, diversos estilos de uso de estilete, sem estilete, passagens em ângulos diferentes dentro da lesão, múltiplas passagens, né, mudança de ângulo de punção, né, e por aí vai, né. E o que complica um pouco, já que a avaliação desses métodos, porque a gente, normalmente existe uma combinação
dessas técnicas e agulhas, né? E acaba havendo uma dificuldade de você separar ah, os resultados, né? E além disso, do lado do lado ali da patologia, né? Existem diversos métodos de preparo, né? Que têm surgido, né, e que também aumentam a variabilidade, o número de variáveis envolvidas na positividade do método. Então, a gente tem a citologia tradicional, com esfregaço tradicional, com métodos de fixação diferentes, né? Mais recentemente, a citologia líquida, né? Que a citologia, o material é posto no líquido para o estudo citológico, ou a combinação dos dois, né? O estudo histológico, que já era feito, né, com as agulhas de punção fina e pretende-se que aumente a sua representação pelas agulhas de FNB, né? Os estudos de imunohistoquímica que já existiam, né, principalmente para os tumores de Franz, para os tumores neuroendócrinos, né, e outros novos estão surgindo, né, e os estudos moleculares, em que se mapeiam as mutações genéticas em material em material genético, DNA, RNA extraído dessas funções. Então, tem ampliado bastante o leque dessas possibilidades atualmente. Bom, outra técnica que pode ser utilizada e que teria um racional bastante interessante, né, é o ROSE, a avaliação rápida na sala, né, em que haveria alguém preparado em conhecimento de citologia, de preparo de lâminas, né, de esfregaços, né, para fazer essa avaliação junto com as funções e tentar melhorar a aquisitividade de material, né? E o resultado depois no laboratório de patologia, né? Inicialmente teve resultados bons, né? Mas os estudos mais recentes vêm mostrando que essa acurácia com ou sem Rose não existe tanta diferença. E com as agulhas FNB, você poderia até dispensar essa avaliação rápida, né? O que permanece na literatura recente, né, é que você tem que fazer um número menor de passes, de punções, né, quando você tem avaliação na sala. Aqui, assim, você pode ter um ok do patologista, do citopatologista, na hora de quando você conseguiu o material suficiente, né? Mas isso não se disseminou, né? Praticamente na prática da ecoendoscopia, já que existia uma dificuldade, principalmente operacional, né? De um médico de uma outra especialidade ficar ali no setor de endoscopia, dispor de tempo, esperar a punção, às vezes não tem a punção, né? Então, a literatura tem procurado maneiras de dispensar essa avaliação. Particularmente na Escola Paulista, a gente tem tentado fazer, né? De uma maneira até meio artesanal, vocês aqui conseguem ver que a gente consegue a gente conseguiu acoplar um celular comum, né, uma câmera de celular comum, fazer a avaliação rápida na sala e mandar remotamente para o patologista por, por, por rede social, né? E a gente conseguiu desenvolver um olho para avaliação de material. Aqui é um caso emblemático de um adenocarcinoma. Bom, recentemente também, né, os estudos vêm mostrando que aquela velha olhada, né,
de material macroscópico também pode ser útil na avaliação da adequação da punção. Então, a gente tem casos aqui, exemplo de casos nossos, em que você consegue ver material fora o sangue, né? À esquerda, um caso de adenocarcinoma, aí no meio, um caso de melanoma, de uma metástase de melanoma, né? E ali o aspecto, à direita, o aspecto comum de uma punção com um material macroscopicamente visível, né? Então, não precisaria, nesse método, de muito treino, né? Com pouca prática, né? Você consegue fazer essa avaliação macroscópica, que é um MOSE. Bom, ainda assim, a gente tem uma proporção razoável, né, de casos inconclusivos, né? E a literatura tem mostrado que existem opções, né? Primeiro, o suspeito para malignidade, né, já tem um valor preditivo positivo para malignidade propriamente dita alto, né, 96, mais que 96%, né? E pela metodologia de, de pesquisa molecular, né, você consegue aumentar a sensibilidade desses casos, né, mesmo após feita a punção, né, com a pesquisa do Carras, né. E um método mais simples, né, mais acessível, né, é repetir o procedimento, né. Isso sempre foi uma dúvida na literatura, mas existem estudos que, por exemplo, né, nessa meta-análise, né, nessa revisão sistemática, né, a segunda função tem uma sensibilidade, uma sensibilidade alta, especialmente se feita com ROSE, com a avaliação rápida na sala, com um diagnóstico de aumento de diagnósticos, né, de 8 em 10 casos. Bom, as complicações, né, nesse estudo recente também, de 2020, né, da punção ecoguiada continuam as mesmas, né, em níveis bastante baixos, mostrando que é um procedimento bem seguro, né, e, enfim, a punção ecoguiada tem evoluído, né, a gente antevê uma necessidade de material mais consistente para os estudos novos de histologia, imunohistoquímica, moleculares que estão vindo por aí. Então, embora os resultados diagnósticos da punção, da biópsia guiada por agulha sejam semelhantes, né, à da punção de agulha fina, né, a gente antevê uma demanda maior por essas necessidades que estão vindo em breve. Bom, o papel da ecoendoscopia no tratamento também é importante, sempre, sim, já antigo até, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre a neurólise, a drenagem ecoguiada, né? Terapias ecoguiadas, que estão ainda no campo experimental, e a marcação de tumores também. Então, a neurólise do plexo cilíaco é um tratamento já relativamente antigo, né? E tem mostrado uma eficácia bastante interessante, né? Com alívio de até 88% da dor, né? Aqueles casos de dor intratável ou necessitando de grandes quantidades de medicação, né? Com evidência de melhora de qualidade de vida e diminuição de uso de opioides. Também existe literatura recente referente às complicações da neurólise, e elas são poucas, né, são transitórias, né, e complicações graves praticamente não são, são muito raras nesse procedimento. Bom, também temos visto vários relatos, né, de
de drenagem biliar quando existe falha na drenagem por CPRE, né? Então, a ecoendoscopia pode ser uma opção quando se trata de drenagens via hepatogastrostomia, drenagem transpapilar, colédocododenostomia, com essas próteses metálicas novas. Então, a gente tem que esperar resultados mais de literatura mais consistente, mas pelo menos como resgate, né, desses casos em que o método tradicional não funciona, vamos esperar os resultados, né? E quando existe uma obstrução, né, obstrução duodenal, né, também tem surgido estudos aí de realização de gastrojejunostomia ecoguiada. Bom, já entrando no campo de experimental, né, dessas várias terapias que têm sido relatadas também já há alguns anos, né, o pessoal tem retomado os estudos com radiofrequência, né, e radiofrequência híbrida, que associa métodos de crioterapia à radiofrequência. Tem estudo recente de terapia fotodinâmica também, né, e de ultrassom de alta intensidade. Bom, também tem sido retomado a injeção de agentes antitumorais, então, cultura de células, de injeção de quimioterápicos, de imunomoduladores, né, tem sido retomado, né, o contexto dessas terapias é que existe uma ideia atual de que terapias sistêmicas, né, devem ser associadas a terapias locais. Então, tem sido reaberto esse espaço para as terapias ecoguiadas, né. Foram citados, mas assim, são todos, parece que um pouco mais antigos, né, dos marcadores fiduciais para radioterapia, né, e os implantes de rádio e quimioterapia também seria uma opção mais para nível experimental. E recentemente, né, lembraram de fazer tatuagem, né, mais ou menos com o mesmo intuito que fazemos tatuagens em colo, em estômago, né? E o princípio é o mesmo, né? A gente usando agulhas de punção normais, né? Ajudaria na localização, especialmente que a cirurgia laparoscópica está avançando, né? E o cirurgião perdeu o senso do tato nessa transição, né? De localizar lesões pequenas, né? E identificar margens cirúrgicas com o auxílio da injeção da tatuagem, mais ou menos nos mesmos moldes que a gente faz, por exemplo, uma tatuagem de colo, né? Usando, inclusive, nanquim, azul de metileno, e mais recentemente tem esse preparado, já spot, que é um semelhante, é um similar a nanquim. Bom, é isso. Eu entendo que é bastante complexo, né, juntar, coordenar todos esses conhecimentos, né, vocês vão ter aulas mais completas sobre temas mais específicos daqui para frente, né, e aproveitar para fazer uma divulgação desse grupo de estudos que está trabalhando online atualmente, em que várias escolas cirúrgicas, né, de pâncreas e vias biliares têm apresentado apenas casos, né, e a gente consegue ver, vislumbrar como é complexo toda essa cadeia de informação que não fica só na ecoendoscopia, né, vem desde a parte de imagem, diagnóstico, tratamentos,
cirurgias, né? Então, seria interessante. Então, acompanhar, já que é online, né? É uma reunião de 1 hora a cada mês, né? Então, fica aqui o convite, né? Se quiserem fazer parte do mailing list, né? Podem mandar seu contato aqui para o meu e-mail. Obrigado.